Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esaías Navi, Círculo da Terra, né? Do céu, não, que eu tenho dois canais. Deixa eu botar aqui, esse aqui é da Terra. Deixa eu modificar aqui. E hoje eu estarei aqui novamente com o professor e pastor Rafael Rocha, pela segunda vez aí no canal. E eu acredito que virá muitas outras vezes, né, pastor? Certo? E hoje para falar mais um tema interessante da Escritura, que é o versículo um pouco polêmico, né, do ponto de vista aí na disputa entre judaísmo e cristianismo, que é Isaías 9:6. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui o Brasil Preterista, seja bem-vindo. Anjo Celestial, boa noite. Eric Numacau, moderador aqui do canal, seja bem-vindo. Pedrão, boa noite. E é isso aí, pessoal. Deixe seu like, vai comentando aí no chat, que o professor vai falar agora. Como é que tá? Beleza? Graça e paz a todos os internautas do canal aí do professor Isaías Navi, um grande estudioso da palavra. Para mim é uma satisfação muito grande estar com ele aqui nesta live mais uma vez. Da outra live passada a gente falou sobre Almar de Isaías 7,14 e parece que agora no canal dele a gente está dando uma continuidade numa série de exposições de Isaías. Estaremos falando hoje sobre Isaías 9:6. E a gente vai saber hoje quem é aquele menino de Isaías 9:6 e que existe uma celeuma tão grande, uma controvérsia, né, sobre se é o rei Ezequias ou não. E a gente vai hoje discorrer um assunto muito interessante. Tem algumas pérolas, não deu para mim aprofundar mais do que eu gostaria, mas essa live vai ter uma nuance assim, muito interessante, e vocês vão ter, assim, só um introito do que, de fato, eu poderia apresentar, né, dependendo, assim, de mais tempo de pesquisa e de aprofundamento, mas o que vocês vão ver hoje vai ser, assim, de se degustar, assim, legal, vai dar tudo certo. Beleza. Se quiser, eu posso colocar o texto na tela, para o pessoal que não sabe do que está escrito, lá. Isso. Olha o texto aí na tela. Certo. José Rodrigo, seja bem-vindo. Lady Locke, boa noite. Israel Goldenberg, seja bem-vindo. Mas e aí, pastor? Qual a polêmica em cima desse texto aí? Rapaz, a polêmica em cima desse texto é que esse texto aí, ele tem alguns verbos que dão a entender os inimigos da fé cristã, os anticristãos, e dá para entender que, de fato, não tem como ser o menino Jesus, porque é um texto que se trata de questões históricas, questões passadas. Então, por exemplo, olha o que está aí, pessoal, o professor Isaías Navi compartilhou com vocês, porque um menino nos nasceu, ele nasceu no passado, não nascerá. Então, se o menino nasceu no período em que Isaías estava profetizando, então, obviamente, alguns alegam, baseado nesse dado histórico, de que Isaías estava tratando de um menino que já havia nascido nos seus dias, e que, inclusive, com amparos interpretativos de muitas fontes rabínicas, diz que esse menino, de fato, era o rei Ezequias. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E deixa eu dizer uma coisa, ultimamente, desde o meu último vídeo passado, o professor Isaías Navi, eu comecei a assumir uma postura com o conhecimento que Deus me deu, numa linha apologética. Eu sou um teólogo cristão, tá? Então, eu vou começar a me posicionar de forma mais agressiva e confrontacional. E quando eu digo agressiva, não é na base do ad hominem, não do ataque pessoal, mas é mais agressivo na linha do academicismo mesmo, da ideia, do conhecimento. Porque nós estamos hoje passando uma crise de identidade cristã. A igreja evangélica brasileira está sendo esmagada com céticos, ateus, agnósticos, teólogos liberais, e até um movimento judaizante no Brasil muito forte, com um discurso de que o cristianismo é antissemita. Então, eles estão combatendo o antissemitismo com o anticristianismo. Então, às vezes, é aquela pessoa que se faz de vítima para poder atacar.
Os cristãos sempre nos odiaram ao longo da história, demonstraram sentimentos antissemitas com relação à comunidade dos judeus, mas os judeus também, que têm feito um trabalho, né, antimissionário cristão, que é um trabalho de missionários judeus para converter muitos, como tem feito muito. Hoje eu só vejo na internet, nos grupos de WhatsApp, cristãos dizendo: eu estou fazendo uma techuvá, eu estou fazendo o retorno às origens judaicas da fé, e tudo e tal, e os cristãos perderam a identidade, não sabem quem são, não sabem o que dizem, não sabem o que afirmam, são como meninos, como Paulo disse, agitados por todos os ventos de doutrinas, e que não tem chão, não tem base. E hoje eu vou mostrar algo interessante, que vai ser uma desconstrução de toda essa crise de identidade que a gente tem enfrentado no nosso país. Então eu estou assumindo um papel apologético. Aquela última live que eu fiz com você no seu canal, isso repercutiu muito, foi para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fui ovacionado por um grupo de judeus messiânicos, um grupo muito sério do Brasil, tá? Um grupo muito sério de messiânicos, judeus messiânicos do Brasil. Eles disseram que a exegese que eu fiz, provando que Deus estava dando aquele sinal e aquele milagre para si mesmo, ou seja, estava praticamente engravidando Alma para si, estava fazendo Alma conceber para si, estava fazendo com que este menino, que seria chamado de Emanuel, né, era um menino que era Deus conosco, porque era um nascimento para Deus. Todo Isaías 7,14 fala de um nascimento realmente divino, porque era um sinal que Deus estava dando para si mesmo. Então, nós já temos aí a última live, não precisa muito eu falar sobre isso. Cara, você não sabe o quanto repercutiu em grupos de WhatsApp, em canais do YouTube, lá no grupo Refúgio Teológico Top, que é um grupo de professores acadêmicos. Cara, fui parabenizar o professor Leonardo Andrade, que você conhece, que é um dos grandes professores das línguas semíticas do Brasil, disse que, olha, o que o senhor expôs ali, eu vou até copiar aqui, quando eu debater, eu vou usar este argumento nos meus eventuais e futuros debates, e muitos outros, né, viu que aquela live realmente foi para a glória de Deus, e a mesma não será diferente hoje, tá? Eu não estou defendendo aqui Mishnah, Kabbalah, algo de rapaz, a palavra fugiu, e tal, não nada místico aqui. Eu estou trabalhando com gramática, com linguística, com sintaxe, com introdução da análise do discurso, com exegese. Então é assim que eu estou trabalhando. E se tratando de Isaías, ainda para falar sobre esse menino de Isaías 9,6, eu não estou dando viagens internacionais interespaciais. Eu não estou indo lá em Jeremias, eu não estou indo lá em Abacuque, eu não estou indo em lugar nenhum buscar informações que o próprio texto de Isaías nos dá. Então, vamos saber quem é esse menino dentro do próprio texto de Isaías, sem ter que dar viagem internacional, de ter que ir à Lua ou em Marte e voltar. Então, vamos hoje fazer essa exposição muito maravilhosa sobre quem, de fato, é este menino. Eu gostaria muito de pedir ao professor Isaías Navi, vou entrar com o meu computador em tela, ele vai fazer um compartilhamento. Pode mandar. Tá? Vai fazer um compartilhamento de tela para mim, e a gente vai fazer aqui uma introdução. Inclusive, eu vou mostrar aqui para os nossos internautas algumas coisas que eu pesquisei dentro das fontes rabínicas. A mentalidade que eles têm acerca desse texto aqui, de fato, é mesmo o rei Ezequias, tá? E aí, esse é o lado deles de lá, né? Para poder negar o nosso Messias cristão, né? Então, mas, professor, na tradição judaica antiga, em algum comentarista, ou Talmud, algum texto tradicional judaico, ou no Targum, né, não tem uma referência a esse texto como sendo o Messias, em algum lugar? Tem, não há unanimidade nem entre eles. Ah, tá. Entendi. Não há unanimidade nem entre eles, entendeu? Então, é um problema que eles vão ter que resolver, tá? Eles vão ter que resolver porque, de fato, e a gente, obviamente, está com a parte mais conservadora do ponto de vista linguístico. Então, está aí o meu computador, fiz o compartilhamento de tela agora. A gente vai... Bom, pessoal, deixa eu só aumentar aqui. Vou fazer uma apresentação aqui.
poderia aprofundar, sim. Eu sou um cara que... Agora, antes de eu fazer a apresentação, eu sou um cara um pouco... Acho que eu desenvolvo mais na base do debate. Sim. Se eu estiver debatendo, a taboca racha. Então, veja bem. Ainda agora, estava no grupo de WhatsApp, eu pedi para o professor Morel Wallace, professor de hebraico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele disse que não tem como defender que Jesus é o menino de Isaías 9:6, e que, de fato, ele acredita ser o rei Ezequias. Eu disse para ele, né, como um grande amigo, ele é um amigo, tá? Apesar de a gente ter discordâncias ideológicas do ponto de vista bíblico, mas somos grandes amigos, mais chegado que o irmão. Eu disse, cara, o que tu vai fazer hoje? Bora desenvolver um pouco mais sobre isso. Não vem de eu fazer só uma exposição, pode rolar agora um debate, a queima-roupa aqui no canal do professor Isaías Navi. Se ele quiser, pode entrar aí. Tá? Não, eu mandei o link, tá? Você mandou o link para mim, eu mandei para ele. Porque ele teria que dar aula agora às 7h30, tá? E eu disse, entra das 7 horas, enquanto ele está até mandando um áudio agora. Eu disse para ele, entra aí, faz uma exposição bacana de que o menino de Isaías 9:6 é o rei Ezequias. Então, ele teria uma aula, eu daria 30 minutos para ele fazer essa exposição, ele iria para a aula dele, depois que terminasse a aula, ele entrava de novo na live para tentar me refutar. Legal. Beleza? É porque ele teria que dar aula, então ele teria que fazer a introdução, sair da live, dar a aula dele e depois voltar de novo. E aí era o tempo que eu ia desenvolver mais o assunto. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidinho aqui. Ele entrou aqui, deixa eu ver aqui, beleza, bora ver aqui. Ele tá bem aqui, ó. Tô colocando pra galera ver que eu tô falando com o homem aqui, tá? Falou? Deixa eu ver aqui. Tá falando com ele aí? Enquanto isso, fala Galante Paulino. O Brasil tem uma taxa de homicídio do mundo e ainda fala de religião. Beleza. Ele teve que dar aula na infância e adolescência. Ele é professor em escola pública, não pôde participar, mas seria interessante eu ver a exposição dele sobre a defesa dele acerca do rei Ezequias, e ele veria um outro lado da moeda, que é a minha exposição dessa noite. A gente marca um outro dia com ele. Pode falar, fique à vontade. Não, a gente marca outro dia com ele. Certo. Entendeu? E aí eu estou no seu aguardo. Você quer falar com os internautas do chat, pessoal aí? Não, já falei aqui. Nessa conversa já... Aqui não é canal de true crime, não, cara. De crime, nem nada disso, não. Se você quiser ver isso, vai para outro canal. Tal do Galante Paulino aqui. Tem uns mequetrefe aqui atrapalhando, mas vai. Beleza. Pode silenciar o Lady o Angelique, falar besteira aí, vocês podem expulsar, faz o que você quiser aí. Vai, pode ir. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Quero fazer uma apresentação, ou seja, uma simples exposição de quem se trata o menino, e isso sem sair do contexto de Isaías 9:6, tá? Nós vamos tratar um pouco mais sobre quem é esse menino. Obviamente, já inicio o texto com a NVI, que é essa NVI que foi feita pela equipe do professor Luiz Saião, que diz que isso aqui de Isaías 7:16. Isaías 7:16. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Do ponto de vista rabínico, do que se trata esse texto? Do que realmente quer dizer essa questão de quem seriam esses 2 meninos? Então, nós temos aqui, né, o comentário do Rabino Rash, que fala, vamos primeiro ver aqui o pensamento dos caras, para depois eu entrar com a minha defesa, tá? Para depois eu entrar com a minha refutação. Vamos ver o que o Rabino Rash diz aqui. Pois quando o rapaz ainda não souber rejeitar o mal e escolher o bem,
a terra será abandonada por seus habitantes, isto é, a terra de Rezim e a terra de Peca. Então, eles não entendiam, Isaías, que se tratava da terra de Israel, tá? Ele está falando da terra de Rezim, da terra de Peca. Então, os caras, às vezes, dizem assim mesmo, não, mas fala isso aí, fala sobre a desolação. Não, 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 não. Veja com que o Rabino Urash está tratando a terra de Rezim e a terra de Peca. Professor, só um detalhe. Pois terra não. de Rezim não seria Síria? Seria Síria, Sim, né? sim. E Peca não seria Israel? Seria uma parte, tá? O Reino Seria do Norte? Isso. Entendeu? Seria uma parte, não todo. Até porque o governo de Judá justamente sobreviveria sobre o reinado de Ezequias. Tá? Entendi. Sobre o reinado de Ezequias, do ponto de vista dos rabinos. Entendeu? É como se houvesse, ele fosse um remanescente que ainda deixasse o governo do Reino do Sul sobre essas égides de governo divino da promessa de Davi. Então, vamos lá. Beleza? Então, a gente tem que ter esse conhecimento do todo e não entrar nas partes, que é muito complicado. Vamos ver o que diz o exegeta judeu chamado Ibn Ezra. Pois antes que a criança saiba, deixa eu só tirar aqui, que é toda hora aqui, tem uma notificação que entra no meu computador, pois antes que a criança saiba, etc. Alguns supõem que tal é o caso aos 20 anos de idade, por causa da palavra de Moisés de 20 anos, etc., em Êxodo 30, 14, tá? Se assim for, esta profecia deve ter sido entregue após o segundo ano do reinado de Acaz. Acaz reinou 16 anos. O exílio de Israel ocorreu no 6º ano do rei Ezequias. O exílio de Israel ocorreu no 6º ano do rei Ezequias, do segundo de Acaz até o exílio, são 20 anos. Mas é possível, necessário, é esperado após a observação de verso 15, né? E que se quer dizer uma idade anterior aos 20 anos. Beleza, aqui é uma exposição e comentários sobre o texto em apreciação de Isaías 7, que a gente está lendo ainda lá, beleza? A gente ainda não entrou no Isaías 9:6. O Rabino Urash ainda comentando esse texto aqui, tá? Eles estão comentando, deixa eu explicar, porque senão a galera vai achar que está comentando aqui Isaías 9:6, tá? Ele está comentando esse texto de Isaías 7:16. Mas antes que o menino saiba... 7:16. Mas antes que o menino saiba rejeitar e escolher o que é certo, a terra dos reis que você teme ficará deserta. Então, é esse texto aqui que está sendo comentado. Calma que a gente ainda não entrou no 9. Tem muito chão para frente ainda, vamos lá. Então, ele fez o comentário e agora a gente vai entrar aqui no Rabino Urash, que diz o seguinte, tá? Temeis e temeis os seus dois reis, Rezim e Peca, porque naquele ano o rei da Síria marchou sobre Damasco desde que Acaz o contratou, como se firma no livro do 2º Reis 16:9. E tomou e exilou os seus habitantes de Kir, e matou Rezim. E nesse mesmo ano, está lá em Ibn, né, 15:30, Rocheia, filho de Elá, revoltou-se contra Peca, filho de Realiz, e o golpeou e o matou no 20º ano de Jotão, que foi o 4º ano de Acaz. Então, tudo que está acontecendo em 7:16 são dentro desses aspectos e panoramas. Aqui o Midrash, e é um comentário, tá? O Midrash é um comentário, é um estudo, diz assim, segundo Pirrei, de Rabi Eliezer, diz assim, o Rabino Natanael disse, 300 anos antes do nascimento de Josias, seu nome foi mencionado como se diz, eis que nascerá um menino da casa de Davi, Josias pelo nome. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 2, e tinha 8 anos quando começou a reinar, segundo livro dos Reis, 22:1. Ou qual a disposição de um rapaz de 8 anos de idade? A pergunta que ele faz, qual a disposição de um rapaz de 8 anos de idade? Ele desprezou os ídolos, e quebrou em pedaços os pilares, e quebrou as imagens e cortou os bosques. Seu mérito foi grande diante do trono da glória. Por causa do mal que Israel fez, em segredo o justo foi reunido a seus pais, como se diz. Porque o justo é levado por causa do mal, Isaías 57:1.
Todo Judá se reuniu também com Jeremias, o profeta, para mostrar a bondade de Josias, como se diz. E Jeremias lamentou por Josias e todos os homens que cantavam, e as mulheres cantoras falavam de Josias. Aqui a gente vai descer aqui, tem uma continuação do comentário embaixo. De Josias. Rabi Meir disse: os homens cantores referem-se aos levitas que estavam na plataforma cantando, e as mulheres cantoras referem-se às suas esposas. Rabi Simeão disse: estes termos não se referem apenas aos levitas, às suas, como se diz, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai-vos e chamai pelas mulheres enlutadas, para que venham, e mande buscar as mulheres astutas, para que venham, e se apresse e se tome um lamento por nós. Jeremias 9, 17, 18. Por isso, os sábios instituíram a regra, que isso deveria ser feito a todos os sábios de Israel e aos seus grandes homens, como se diz. Fizeram-lhes uma ordenança em Israel, segundo Crônicas 35, 25. E ainda comentando, né, ainda no Targum de Onatan, diz que, ainda falando sobre esta criança, diz aqui o seguinte: mas antes que uma criança saiba rejeitar o mal, vou tirar aqui essa notificação aqui, é bom que a gente vai introduzindo, a galera vai entrando na live, o número de pessoas na live vai aumentando, até chegar na minha defesa, vai ter uma galera boa aí. O Targum de Jonathan, ou de Onatan: mas antes que uma criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra será desolada por causa do qual estás no estreito, por causa desses dois reis. Veja que no Targum não diz quais são as terras, mas o Rabino Urash lá no começo fala que terra é que seria desolada. Então, vamos lá. Aqui ainda dando continuidade, beleza? Dando continuidade ainda. Comentário citado de Rasban, diz que eles ficarão frustrados com suas próprias vidas ao observar o desenvolvimento dos israelitas. Essa expressão de frustração com a própria vida já foi usada quando Rivka, ou Rivka, que é isso, Rebeca suportou pensar em Jacob se casar com uma garota cananeia. Também ocorreu em sentido semelhante em Isaías, capítulo 7, versículo 16. Deixa eu só tomar uma água aqui. Deixa eu só trazer uma água aqui para mim, que a garganta secou. E tudo isso gira em torno... Agora nós estamos entrando aqui em Isaías, capítulo 8, verso 4. Isso aí que é um negócio complicado, né? Porque pelo contexto dá a entender que já aconteceu, assim, antes da vinda do Messias. Beleza. É aqui que fica gostoso, Isaías, o negócio. Tu não sabe como é que eu gosto de pressão mesmo, de a gente olhar para uma coisa e dizer: quero ver como é que ele vai sair dessa. Eu quero ver como é que ele vai provar o contrário. Eu quero que o negócio seco aqui fechou. Beleza. O bacana de você estudar e se debruçar sobre um assunto é você estar com a mente aberta e ter mesmo o comprometimento de fazer um processo de investigação profunda para chegar a conclusões de novas verdades. Que até então, analisando da forma que estava sendo analisado, era campo fechado, não tinha nada aberto com uma outra probabilidade. Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Então, eu estou apresentando que, segundo o texto bíblico, segundo o comentário dos rabinos, tudo está indicando que tudo tinha a ver com aquele contexto, aquele período, aquele momento, aquela questão histórica e tal, beleza? E não tem para onde correr. Aí vai chegar um ponto de que o cara, quero ver de onde é que ele vai sair agora para dizer que não é o rei Ezequias o negócio. Vamos lá. Ainda na NVI, Isaías 8,4 diz: pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Então, nós estamos aqui todo o tempo trabalhando com o menino dentro do contexto do profeta Isaías. Beleza. Aí, daqui a pouco, nós vamos chegar na minha outra parte. Agora, entrando em Isaías 9,6, né? Porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu.
Pronto, aqui matou, professor. Professor Rafael, não tem para onde você correr, porque aqui se trata, tá, de uma ação concluída, dando uma ideia de passado no hebraico. No hebraico não tem passado, presente e futuro. No hebraico tem ações com aspectos temporais. Ação concluída, ação não concluída. Então, pronto, acabou. Acabou a live, não tem mais nada para o senhor provar nada. Pode terminar a live, acabou. Beleza, vamos lá, vamos trabalhar o texto, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, foi de novo aqui o verbo, ó, acabou, tá? O menino já foi dado, e tem a ver com o passado aqui também, tá? Tem a ver com o passado, foi dado, acabou, não tem mais nada aqui, e o governo estava sob seus ombros, tá? Passo. E aqui tem... Oi? Você escreveu passo ali. Opa, perdão. De vez em quando me dá uma cara branca. Passado. E aí o governo. De que é o governo? Que claro que deve ser do rei Ezequias. Pronto, acabou. Aí, porque o menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo de Ezequias está sob seus ombros, né? E o governo está sob seus ombros. Ele será chamado... Judá, né? Seria Judá. Porque ele é da tribo de Judá, né? O reino. O reino de Judá. Reino do Sul. Judá, Reino do Sul. Beleza, tá tudo aí. Está sob seus ombros, ele será chamado maravilhoso. Maravilhoso. Essa palavra maravilhoso, nós vamos ter aqui... Olha como eu sou didático, eu não estou entrando no hebraico, eu só vou dizer porque eu já estudei tudo aqui, tá? A palavra maravilhoso no hebraico tem a ver com milagre. Pode procurar aí, professores de hebraico do Brasil. A palavra maravilhoso no hebraico significa milagre. Como é que é? E ele será chamado maravilhoso, ou alguém que realiza maravilhas, alguém que realiza milagres. Aí era para ter uma vírgula que não tem. Conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Será que tudo isso se aplicou no governo do rei Ezequias? Cara, isso aqui é, no mínimo, digno de reflexão, tá? No mínimo, digno de reflexão, tá? Porque a gente tem que ter muito cuidado de ser... Porque é o seguinte, Isaías, o que está acontecendo hoje entre as pessoas que alegam estudar a Bíblia? É 880, é um extremismo danado, é um preterismo total, tá? É um preterismo total, sem entender alguns desdobramentos linguísticos, algumas nuances do texto, e, inclusive, parece que perderam a identificação do que se trata, ou de fato significa um texto profético. Então, vamos lá. Então, aqui a gente já tem algo interessante para entender que o rei Ezequias, historicamente, não realizou ou não teve nenhum tipo de característica divina, como essas características se apresentam para um menino que nasceu. Isso aqui é uma pergunta que todo mundo tem que fazer sobre o texto. Mas vamos continuar ainda, vamos ver o que os rabinos dizem sobre esse texto. Vamos continuar vendo o que os rabinos dizem sobre esse texto? Vamos lá. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre seus ombros. Vamos ver o que o rabino Rash fala sobre este menino. Aquele que aumentou a autoridade, a quem ele vai chamar este nome, tá? A quem ele vai chamar este nome? Ao rei que aumenta a autoridade do santo. Peraí, Zé. Tudo bem? Então, veja bem, aquele que aumentou a autoridade, a quem ele vai chamar este nome? Ao rei que aumenta a autoridade do santo.
Olha aí. Então, esse menino não recebe as características de um ser santo e divino, mas na mentalidade de Rashi, é ao rei que aumenta a autoridade do santo, bendito seja ele, sobre si mesmo para temê-lo. Então, olha como é interessante aqui a defesa dos caras. Agora, olha o que ele vai dizer. Tá? Vamos lá. Passando aqui devagar, comentário ainda o Rabino Rashi. A autoridade é uma expressão de governo, isto é, para refutar. Olha aí, né? Lê aí, Zaninha. Eu não quero ler, não. Vou deixar tu lendo aí. Lê aí, parceiro. Autoridade, Rashi falou, uma expressão de governo. Isso é para refutar aqueles que discordam de nós, cristãos. Está entre colchetes, né? Isso. Mas é possível dizer que Príncipe da Paz também é um dos nomes do santo, bendito seja ele, e este chamado de um nome não é realmente um nome, mas sobe o texto para eu ler. Beleza. Mas uma expressão de variante para o propósito de grandeza e autoridade. Compare com Ruth 4:11. Não, bora voltar aqui. A primeira coisa que eu gosto de ler, refletir e meditar sobre o que ele está dizendo. É engraçado que alguns rabinos dizem que este menino é o rei Ezequias. E esse menino, que muitos consideram ser o rei Ezequias, recebe características divinas, recebe atributos divinos. É como se esse menino fosse divino. E eles se contradizem na tentativa de refutar nós, os cristãos, eles se contradizem. Porque uma hora ele diz que o menino é o rei Ezequias e humano, uma hora a própria Escritura apresenta esse menino como sendo o santo, bendito seja ele. Então, olha o que ele diz. Autoridade é uma expressão de governo, isso é para refutar aqueles que discordam de nós, os cristãos, na fala de Rashi, mas é possível dizer, que o príncipe da paz também é um dos nomes do santo, bendito seja ele, ou seja, o eterno. Este chamado de um nome não é realmente um nome, mas uma expressão de, variante para propósito de, a grandeza e autoridade. A gente percebe no livro de Ruth 4:11, e ser famoso. Aí ele coloca a expressão hebraica em Belém também, e eu farei para você um nome. Aqui também a escritura significa, e ele lhe deu um nome e autoridade. Beleza. Então, eles estão fazendo o que eu não faria. Alguém vai dizer assim mesmo, tu é doido, que nível chegou de arrogância, soberba e prepotência do professor pastor Rafael Rocha de dizer que não faria o estudo que os judeus fizeram para chegar à conclusão daquele texto. Cara, eu não faria esse tipo de estudo. E quem foi que disse que os judeus, eles são absolutos na interpretação? Quem foi que diz? Porque se eu crer que eles são absolutos na interpretação deles, eu vou chegar à conclusão de que, de fato, o Jesus a que passei 42 anos da minha vida servindo, né, não é o Messias. Ou Jesus é o Messias e os intérpretes do judaísmo estavam errados, ou os intérpretes do judaísmo estavam errados no estudo da Escritura e Jesus é o Messias. Não tem como dizer que tem duas verdades, só há uma verdade. Ou a verdade está com Cristo e com toda a interpretação ortodoxa da igreja acerca do messianismo de Jesus, ou a verdade está com os judeus. E aqui nós não estamos em unidade. Tanto é que ele tem aí a defesa, que é para refutar os cristãos, e eu estou fazendo a minha parte do lado daqui, de refutar os intérpretes judeus. Professor, esse santo aí que ele fala, bendito seja ele, é o Messias, não é? O santo, o Deus, o próprio Deus. É o próprio Deus, é o próprio Deus. É uma expressão que eles usam para o eterno. Ah, tá, o eterno. É o príncipe da paz. Kadosh Baruhu, bendito seja seu nome, entendeu? Tá. Então, vamos lá. Então, eu estou colocando aqui, só para vocês verem aqui, o comentário. O Ibn Ezra fala com justiça, né? Inclusive, usa a 2 Crônicas 32,
2 Crônicas 32, 22, para poder interpretar Isaías 9:6. Então, vamos lá. Também Urashi continua ainda. E para a paz que é dada a ele, não haverá fim, pois ele tinha paz de todos os lados. E este fim não é uma expressão de um fim para a eternidade, mas não haverá limites. No trono do reino de Davi está paz, será justiça e a retidão que Ezequias realizou. Cara, se alguém crê que Ezequias realizou e que Ezequias foi realmente chamado príncipe da paz e que trouxe aquela paz e que trouxe aquele governo e que foi chamado de maravilhoso, ou seja, milagroso, alguém que surpreendeu para trazer todas essas características, foi inclusive chamado maravilhoso, Deus forte, Deus forte. Uma expressão usada a Ezequias, a gente vai ter muito problema mesmo, tá? Mas vamos lá, aqui eu estou só colocando aqui ainda o que os rabinos estão comentando, só para que a galera possa ver. A gente entra no Targum de Jonatã, ainda sobre Isaías 9:6, diz assim: a grandeza daqueles que praticam a lei será magnificada e para aqueles que preservam a paz. Não haverá fim para o trono de Davi e de seu reino para estabelecê-lo e edificá-lo em juízo e em justiça a partir de agora para sempre. Pela palavra do Senhor dos Exércitos, isso será feito. Olha, isso será feito. Então, o Targum de Jonatã, ele não acreditava que isso já tinha sido realizado. Ainda será feito. Cara, eu sou um cara muito enjoado com palavras. Tá aqui, Targum de Jonatã. Ele diz que isso ainda seria feito. Tá? Isso não foi realizado por Ezequias. É algo que, no texto do aramaico do Targum de Jonatã, ele acredita que ainda seria feito. Ou seja, não foi realizado pelo profeta, pelo rei Ezequias. Então, veja que não há unanimidade entre eles. Entre eles não há unanimidade. Mas vamos lá. Como não existe unanimidade em nada na academia, né? Mas vamos lá. E aí nós temos aqui de novo o Targum de Jonatã dizendo: o Senhor enviou uma palavra à casa de Jacó e ela foi ouvida em Israel. Então está se tratando de uma palavra profética. Está se tratando de uma palavra que de fato deve ser analisada e meditada com muita atenção. E ainda assim, vai chegar a uma controvérsia maior acerca disso, Isaías, porque a cada dia que se passa, agora isso aqui é deles, tá? Professor Rafael, o senhor usa a Mishnah, o senhor usa a Kabbalah, o senhor usa a numerologia bíblica, o senhor usa a macumba judaica, o senhor usa aí nada. Isso aqui é o pensamento dos caras. E eu estou mostrando que eles se contradizem por si só. Se eu botar um judeu debatendo com outro judeu, eu nem preciso participar do debate. Basta botar que você vai ver controvérsia entre judeus. Há judeus que vão dizer que o menino não é o rei Ezequias dentro do próprio judaísmo, e vai haver judeus que vão dizer que o menino, na verdade, é o Mashiach que ainda virá para estabelecer o governo e para apresentar aqueles atributos divinos. Então, vamos lá para acabar lá para o estudo dos caras, tá? Isso aqui é para o estudo dos caras. Então, Nervá diz assim, Tabat, ou seja, anel, te liga aí agora no men fechado. Nós temos o men de Lemarbé, lá de Isaías 9:7, que fala do aumento do governo, e aquele men não é o men sulfite no começo de uma palavra, tá? Ele não é um men que está ela deveria estar no fim de uma palavra e está lá no começo. Olha como é que a Kabbalah judaica vai interpretar aquele men falando do aumento do governo. E eu quero saber se isso se aplica ao rei Ezequias. Tabaat, Anel e Malkut, do lado de Chokhmah. Chokhmah, você sabe que é sabedoria, tá? Sabedoria. Então, vamos lá. Os segredos essenciais do men fechado, de Isaías 9:6, da Biná em Chokhmah. Beleza. Nós estamos aqui colocando... O que significa aquele men fechado dentro da Kabbalah? Te liga nessa. Ele fala de alguém que receberá
tabaat, um anel, e este anel é um símbolo de autoridade, de governo, para o que, do lado, Malkut, da sabedoria, é alguém que receberá um anel de governo para estar do lado de Chokhmah, do lado da sabedoria. E Chokhmah, por incrível que pareça, também se aplica ao eterno. É como se alguém aqui, Isaías, recebesse um anel de autoridade para governar ao lado do eterno. Embora a sabedoria seja aquilo que o eterno tenha, segundo o próprio Provérbios 8, mas o próprio eterno também é considerado pelo judaísmo como a suprema sabedoria personificada. O eterno também é chamado, dentro das questões do judaísmo, de Chokhmah. Então, está aqui, tá? Binah em Chokhmah. Então, esse aqui é o segredo essencial do domínio fechado dentro da Kabbalah, da questão mística. Agora, vamos ver aqui um pouco mais sobre Chokhmah dentro da Kabbalah. Vamos lá. Isso aqui, primeiro eles, tá, pessoal? Eu não sei se vocês vão ter tanta paciência. Eu estou apresentando o lado deles, depois eu vou apresentar o meu. Chokhmah, Kabbalah, sabedoria, significa sabedoria em hebraico. E é uma das palavras mais utilizadas para designar não só o conhecimento profundo dos homens, mas, sobretudo, o conhecimento criativo de Deus, expresso de forma particular nos livros sapienciais. Para os cristãos, Chokhmah é identificado como o próprio Jesus, tá? Como o próprio Jesus. Para os cristãos, tá? Como o próprio Jesus. Vou colocar aqui. Para os cristãos. Para os judeus, Isaías, Chokhmah é o próprio Deus, tá? Para os cristãos, Chokhmah é identificado como o próprio Jesus, que é sabedoria, graça, sofia de Deus. Beleza. Bem, a Kabbalah medieval do século XIX, do século XIII, desenvolveu o sentido de Chokhmah, entendido como protótipo espiritual e supracognitivo de tudo que existe. A coroa ou a irradiação da glória masculina de Deus, Keter, é expressa através do Chokhmah, que é como sua profundidade feminina, engendradora, embora às vezes esses dois atributos sejam tomados de forma inversa, de modo que Keter, que significa coroa, né? Relatório do poder, aparece como feminino de Chokhmah, sabedoria organizadora, aparece como masculino. Em ambos os casos, Chokhmah é a força original do processo criativo, porque Deus fez tudo com Chokhmah, segundo o Salmo 104, 24. A tradição cabalista interpretou a palavra início do Gênesis nessa palavra, no princípio, isto é, pelo Chokhmah, Deus criou tudo que é. Portanto, a sabedoria de Deus, inseparável de Binah, que constitui o outro lado de Chokhmah. Agora, de onde foi que eu tirei isso? Está aqui, ó. Vem aqui, nota de rodapé. Isso aqui é a fonte de pesquisa, tá? Deixa eu só colocar logo aqui minha notinha de rodapé, para vocês saberem, está aqui embaixo, tá? Está aqui a obra aqui. Xavier, né? Birrazar, aí o Dicionário Bíblico, Histórias e Palavras, Estela de Espanha, tá? Verbo Divino, 2010, página 449. É uma obra cabalista espanhol, tá? Que está em espanhol. E aí, vamos lá. Apresentando para vocês, mais ou menos, que muitos querem explicar os segredos daquele meno fechado. Então, não é só uma questão hebraica do que tive quiri, ou que tive querer, como está escrito e como é lido. Na mentalidade deles, a questão é muito mais intensa. Então, obviamente, se nós estamos tratando com algo divino, Isaías, com uma sabedoria divina, que é um governo que cresceria sob sabedoria divina, não tem como o rei Ezequias ter tal sabedoria nos dias de seu governo. Não tem como ele ter feito algo de forma assombrosa e assustadora. E ainda em Isaías 9:7 diz: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Isso não aconteceu nos dias do rei Ezequias, tá? Sobre o trono de Davi. Isso não aconteceu nos dias de Ezequias. Beleza? Então, por que ainda agora, lendo versículos anteriores,
tudo apontava para que, de fato, fosse uma realidade histórica dos dias de Isaías, e agora, com novos desdobramentos, ainda dentro do próprio livro de Isaías, nós temos aqui uma possibilidade, de fato, de não ser Ezequias. O Isaías escreveu algo que contradisse a si mesmo? Não. É por isso que nós vamos entrar agora nas línguas originais. É por isso que nós vamos entrar agora em algo mais profundo. Eu só estou colocando para vocês entenderem aqui que as coisas, elas acontecem debaixo de inúmeros desdobramentos. Nós temos Isaías 9:5 aqui na Bíblia Hebraica Stuttgartense, na BHS, mas é porque é assim mesmo, na Stuttgartense, na Septuaginta, não está na mesma ordem da nossa Bíblia. O nosso capítulo 9 diz aí verso 6, na BHS é verso 5, tá? Mas que ilet, né? O ladlanu, ou seja, porque o menino nos nasceu. Agora, vamos lá. Vamos ver esse verbo nasceu. Esse verbo que está grifado de vermelho aqui, tá? O lad. Verbo nasceu. Vamos analisar esse verbo aqui, nasceu agora. Vamos analisar. Verbo nasceu no catálogo perfeito. Ô, professor Rafael Rocha, você é um professor de hebraico muito desleixado. O senhor não sabe que o verbo, quando ele está no perfeito, a ação foi concluída, portanto, obviamente, no hebraico, o catálogo com um aspecto de ações concluídas, dá uma ideia de passado, então, estamos aqui no perfeito, acabou para o senhor, não tem mais nada. Beleza, vamos analisar o texto, calma, pessoal, vamos lá, tá? Vamos lá, nós estamos aqui com o verbo nasceu no catálogo perfeito e a conjugação com o sufixo em hebraico. Beleza? A conjugação, rapaz, tu é doido. Vou tirar a notificação no meu computador, sempre estou aqui com umas notificações. A conjugação do sufixo denota o aspecto perfectivo do verbo, ou seja, você vê a ação do verbo de uma perspectiva externa, a perspectiva de ver ou pensar na ação do verbo como total e completa. Como total e completa. Beleza, vamos lá. Sem respeitar o tempo da ação. Sem respeitar o tempo da ação. A conjugação perfeita transmite toda a ação sem dividi-la em seu processo cronológico. O hebraico perfeito, então, não é um tempo verbal. Um termo gramatical que fala do tempo em que ocorre a ação do verbo, passado, presente, futuro, etc. O hebraico bíblico não possui tempos verbais, como o espanhol ou o grego. O tempo da ação é transmitido pelo contexto. Olha aí. A galera também desconhece isso daqui, entendeu? Uma pergunta, professor. Certo. O verbo ali, no hebraico, yulad, com daguesto no lamed. Ali por que tem essa vocalização? Tipo, porque como é que eu vou explicar? Tem a vocalização U. Né? O lad. Por que tem a vocalização no patá? E o lad? Ora, tem a vocalização no patá, porque o que está acontecendo? Oi? Sei. É tempo passado, é isso? Isso aí? E o lado? Isso. Mas vamos lá, vamos desdobrar o negócio. Será que é só isso mesmo? Isso aí, basicamente... Porque é o seguinte, Isaías, presta atenção. Existe a classificação gramatical, ele é um nível básico de toda a língua. A classificação gramatical. E existe o aspecto sintático que vai elevar o nível desse termo. Nós estamos aqui analisando primeiro esse termo no básico nível de classificação gramatical, mas nós vamos aumentar o nível dentro do aspecto sintático. Aí nós vamos entrar. Então, às vezes, aí, o que está acontecendo? A galera, ele lê uma palavra hebraica e aí deixa eu classificar gramaticalmente.
verbo do tronco refill, ou do tronco cal, ou do tronco rofal, do catal, perfeito, da terceira pessoa do masculino singular. Beleza. Você está dando uma classificação gramatical, mas você não está aprofundando nada. Aprofundar uma coisa é poder chegar à conclusão, dentro da perspectiva linguística e sintática avançada, do que, de fato, esse termo pode significar num outro nível mais elevado do ponto de vista de uma análise linguística. Que só pega a palavra, classificação, pronto. Então, temos aqui o lad, né? Nós temos aqui o verbo do tronco calo, no catálogo perfeito, e pronto, passado, acabou. Não é só isso. É aqui que a gente vai... Pull, que é o intensivo passivo. Pull, né? Sim, é isso mesmo. Eu só estou dando demonstrações, entendeu? Isso. Bola. Então, daqui a pouco a gente vai ver que tem estruturas no calo, no refill, no pual. Vou já mostrar isso aí, tá? Vamos lá. Então, colocando aqui, voltando aqui. Aí vocês vão saber de onde é que estou tirando isso aqui, tá? Voltando aqui, cadê? Tá. O tempo da ação é transmitido pelo contexto. O aspecto perfectivo... Peraí. Poxa, cara. Vou ter que aprender como é que se tira isso aqui. O aspecto perfectivo refere-se ao tipo da ação, não ao tempo da ação. Olha aí. Estamos tratando com o verbo no perfectivo, no perfeito. Então, nós estamos tratando aqui com o tipo da ação e não com o tempo da ação. Em hebraico, uma ação pode ser vista ou considerada completa, mesmo que ainda não tenha ocorrido. Olha aí para ti. Tá bom para ti? Eu vou repetir. Aí eu vou mostrar aqui minha fonte bibliográfica, tá? Olha aí. Olha aqui. Tá? Em hebraico, uma ação pode ser vista ou considerada completa, que é, no caso aqui, o catálogo perfeito, mesmo que ainda não tenha ocorrido. Nota, existem gramáticas que apresentam interpretação do tempo verbal em vez de aspecto do verbo hebraico. Quando ao contexto indicar, a conjugação do sufixo também transmite o modo indicativo, o modo da realidade. De novo, de onde foi que eu tirei isso? Nota de rodapé, tá? Vou colocar aqui porque a galera acha que eu estou criando na minha cabeça. Irmão, um estudioso da Bíblia, ele não inventa nada. Ou ele vai ter amparo, ou ele não vai ter amparo. Vou colocar aqui a nota de rodapé aqui, ó. Tá aqui a nota de rodapé, tá bom? A nota de rodapé tá aqui embaixo, aqui, ó. Michael Reisers, glossário de banco de dados de terminologia morfossintática, tá? Do software bíblico 2005, tá? Eu tirei de lá. Então, vamos lá. Voltando. Beleza, voltando aqui, a gente vai analisar mais, a gente vai aprofundar o negócio. Vai aprofundar o negócio. Agora que o caldo vai engrossar. Nas profecias, um evento futuro, às vezes, é considerado como já realizado. Vocês vão saber quem é o cara que está dizendo isso. Daí o uso do catálogo, que é o caso que está aqui, ó. Daqui o uso do catálogo, tá? Como é o caso que está aqui em Isaías 9:6. Este perfeito profético, olha como é que ele chama Isaías. Quem é esse cara, professor Rafael, está chamando de perfeito profético? Calma. Esse perfeito profético não é um perfeito gramatical especial, mas um artifício retórico. Exemplo, Isaías 9:1, o povo que andava nas trevas verá, Raur, em hebraico, Raur, verá uma grande luz. Você já viu esse verbo verá
ele está no calo perfeito. Você já viu esse verbo lá? Vamos lá. Uma grande luz. Uma criança nascerá para nós. Sabe como é que esse camarada está traduzindo aqui? Não é um menino nos nasceu. Uma criança nascerá para nós. Olha como é que ele está vendo aí o catálogo no perfeito. Um filho será dado. Nota de rodapé. Quem é o camarada que está tirando isso da cabeça, professor? Vamos ver a nota de rodapé, número 3. Nota de rodapé. Paul Ruon e Muraoka, uma gramática do hebraico bíblico, Pontifício Instituto Bíblico 2006, página 335. Você sabe quem é aí o Paul Ruon e o Muraoka, né? São os feras aí da área do hebraico, beleza? Tá aqui a nota de rodapé e a página, tá? Então, são nada mais do que o Muraoka que está dizendo isso aqui, tá? Outro fera do hebraico. Então, tá aqui ele dizendo... O passado como futuro. É chamado de futuro histórico. Futuro histórico. Entendeu? Assim, seria uma linguagem profética, né? Você fala as coisas como se tivesse acontecido, mas por causa do tom profético, é uma projeção para o futuro, para o que vai ocorrer. Essa questão do tom profético soa como algo místico, né? Eu estou trabalhando com linguística e dentro desse parâmetro linguístico, a gente pode dizer que sim, mas não gostaria de usar esse termo, porque nós estamos trabalhando realmente com um aspecto, como eu já falei na live passada, que no grego, inclusive é apresentado aqui, né? Quando você vai tratar o grego da Septuaginta, ou o grego do Novo Testamento, pelo aqui o Dr. Daniel B. Wallace, você vai ver que realmente isso é chamado de língua grega na gramática avançada de grego, ou de sintaxe avançada, que é essa gramática dele intermediária avançada, de arquidiosarte. São aspectos, ações aspectuais. São ações passadas, entendeu? Mas que tem esses aspectos aqui e tal. Então, nós temos aqui outro texto, né? Que outro texto aqui de Isaías 8, que na verdade é Isaías 9, né? 1, mas aqui tanto a BHS colocou como Isaías 8, 23, mas na verdade é Isaías 9, 1, tá? É porque não está na mesma ordem da BHS da nossa Bíblia. Mas aqui nós temos aqui uma coisa interessante para corroborar esse texto aqui, ó. Ele colocou esse texto aqui, tá? De Isaías 9:1. Isaías 9:1 na nossa Bíblia, tá? Só que na Bíblia da BHS está dando Isaías 8:23. Então tem que explicar para a galera dizer, mas a gente está falando de Isaías 9:1, tá para 8:23, é porque a ordem não é de lá. Vamos lá. E aqui eu vou explicar já aqui um verbozinho interessante. Olha aqui como é interessante, ó. Não haverá mais escuridão para o país e angústia. Em tempos passados, o Senhor humilhou a região de Zebulão. Aqui está na SBP, Sociedade Bíblica Portuguesa, né? Que na verdade é Zebulon. Ele botou Zebulão aqui. E da Naftali, mas no futuro, ainda tem um futuro aqui, tá? Mas no futuro, agora olha o verbo, cobrirá de glória. O verbo cobrirá de glória, em Isaías 9:1, que está aqui 8:23, mas é Isaías 9:1 na nossa Bíblia, é o verbo do tronco rifil, catálogo perfeito, da terceira pessoa do masculino singular. Cobrirá de glória na SBP, tá? Verbo do tronco rifilo, catálogo perfeito da terceira pessoa do masculino singular. Agora vamos para outro texto. Vamos para outro texto. Só vou colocar aqui exemplos de que o verbo no catálogo perfeito vai ser traduzido como futuro. Tá? Vamos lá. Colocando aqui, passando a nota de rodapé, para vocês saberem que foi feita uma pesquisa sobre isso aqui, tá? Nada se dá no vazio. Agora ficou aqui Isaías 9:1 mesmo, porque é a Almeida Revista Atualizada.
Mas para a terra que estava aflita, bem aqui em cima, eu sempre coloquei de vermelho para você, quando vir aqui, ARA, para os internautas aí que alguns sabem, outros não sabem, a gente tem que ser professor nessa hora, para saber que texto a gente está trabalhando, para eles conferir em casa. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias, tornará glorioso. Olha o tornará aí, glorioso. Verbo do refiro, catal, perfeito, terceira pessoa, do masculino, singular. Na outra tradução, aquela foi SBP. Essa aqui é Almeida Revista Atualizada. Estamos na tradução agora da RCS. Não haverá mais escuridão para o país e angústia em tempos passados. O Senhor humilhou a região de Zebulão e de Naftali, mas no futuro cobrirá de glória. De novo, o verbo cobrirá no futuro está no verbo, refiro, catálogo perfeito, terceira pessoa do masculino singular. AKJ, a Bíblia King James. Apesar de tudo, este não haverá mais escuridão para todos os cantos, para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, contudo, no futuro, cobrirá. Cobrirá no futuro, ou no futuro cobrirá de glória. Onde é que está aqui de novo? Verbo do refilo, catálogo perfeito, terceira pessoa do masculino singular. Da Galileia, estou trabalhando com traduções. E nada se dá no vazio. Eu tenho um amparo da minha costa aqui, o negócio está pesado. Eu não entro assim de peito liso, não. Tá? Nós temos aqui a A21, Almeida, século 21. Tá? Almeida, século 21. Vamos lá. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita em tempos passados. Ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará, olha o verbo, fará no futuro, glorioso. Verbo, refiro, catálogo perfeito, da terceira pessoa do masculino singular, o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A NAA. Isaías 9:1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, no primeiro tempo, tornou desprezível. A bateria já está. Tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso. De novo, verbo, refiro, catálogo, perfeito, terceiro e tal. NTLH, que não é considerada nenhuma tradução que presta, né? Mas é uma tradução possível, uma paráfrase. Vamos lá, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, também traduziu. Mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, ele tornará famosa. E se tornará famosa, verbo, refiro, catálogo perfeito, terceira pessoa masculino singular. NVI, a tradução feita pela equipe do professor Luiz Saião, tá? Estudo de hebraico. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará. Esse verbo honrará, que está no futuro, verbo, refiro, catálogo perfeito, da terceira pessoa do masculino singular. A NVT. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês já perceberam que nós estamos falando do menino de Isaías 9:6? O menino nos nasceu e um filho se nos deu. E vocês estão vendo que nessa mesma estrutura do menino de Isaías 9:6, nós estamos encontrando o verbo no catálogo perfeito, Isaías 9:1. Do Isaías 9:1 para o Isaías 9:6, quantos versículos tem? Nós estamos dentro do mesmo texto, tá? Nós estamos trabalhando com o mesmo texto. Só para vocês terem uma ideia. Ah, o professor viajou, foi lá para Abacuque, foi para Zacarias. Não. Desde que essa live começou, eu não saí de Isaías. Quem saiu de Isaías foi os rabinos. Eles saíram, eu estou trabalhando dentro de Isaías. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon, mas no futuro da Galileia dos gentios, localizado junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Olha, se encherá, verbo encherá, verbo refiro, catálogo perfeito. Está tudo no perfeito aqui. Beleza. Agora, a gente tem uma outra questão interessante, professor Isaías, que é Isaías 9:1, que é equivalente a Isaías 9:2, tá?
Na BHS não está, eu já falei, não está na mesma ordem, está dando Isaías 9:1 aqui, mas nós estamos tratando com Isaías 9:2, nas Bíblias da NVT. Esse, Raul, que a gente está trabalhando aqui, nesse verbo, a NVT traduziu esse verbo assim, ó. O povo que andava na escuridão verá. Verbo do tronco calo agora, da voz ativa do hebraico, do catálogo perfeito. Ainda agora nós estávamos trabalhando com o verbo do tronco rifil. Agora nós estamos trabalhando com o catálogo perfeito do verbo do tronco calo, tá? Na NVT, na nova versão transformadora. O povo que andava na escuridão verá no futuro. Por que eles colocaram verá? Porque eles precisam fazer uma concordância com o povo que está no singular. Então, eles colocaram também verá no singular, mas esse verbo aqui no hebraico está no plural. Inclusive, eu fiz uma tradução só para a gente colocar aqui uma tradução ultra literal, só para a gente ver aqui uma outra questão, tá? Então, veja que esse verbo, a NVT traduziu como verá, verá. Aí eu fiz aqui uma tradução também aqui, que é a tradução RR, né? Tradução ultraliteral do Rafael Rocha. O povo, no singular, que andava na escuridão, verão, porque no hebraico realmente está no plural, tá? Verão. Verbo do tronco porque o sujeito é coletivo, é um substantivo coletivo, né? Sim. Sujeito. Sim. Isso. Então, coloquei aqui. E o povo, no singular, que andava na escuridão, verão. Verbo do tronco calo, catálogo perfeito, terceira pessoa do masculino, plural. Plural. Grande luz. Para os que vivem nas trevas profundas, uma luz brilhará. Então, nós estamos aqui tratando com essa questão. E literalmente está no passado, né? Viu? Isso. Só que a gente poderia descortinar, né? A gente poderia descortinar as questões muito mais intensas, muito mais. Tem muita coisa aqui para falar. Estamos com 1h e 7 minutos de live. A gente tem muita coisa para falar aqui. Deixa eu ver aqui o que é que dá aqui. Mas eu já coloquei aqui como prova, né? Ibn Ezra, ele falou alguma coisa sobre o men sofit no começo da palavra. Deixa eu ver se eu tenho mais outra coisa aqui embaixo. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte. Tá? Esta obra aqui, pessoal, esta obra aqui, vou voltar para cá de novo. Tá? Porque é uma obra séria. É uma obra séria. Deixa eu... Deu outra obra que eu estava mostrando aqui. Será que eu passei batido? Espera aí, galera. Deixa eu só ver aqui o negócio aqui. Eu vou deixar aqui, eu vou só mostrar para vocês aqui. Esse estudioso chamado John Oswald, né? Ele produziu essa obra, que é um comentário de Isaías, e nessa obra ele fala algo interessante sobre Isaías dentro do aspecto contextual, do contexto de Isaías, tá? Ele falou aqui nessa obra, que eu estou colocando para vocês aqui, 289, olha o que ele diz. Olha o que ele diz aqui, Isaías. Isso aqui é na página, tá, dessa obra em PDF, página 300. Página 300, está aqui, ó. Olha o que ele diz. Isso aqui é um erudito do Antigo Testamento, tá? Inclusive, foi uma obra que me foi repassada pelo meu amigo, pós-doc em língua hebraica e teologia do Antigo Testamento, professor Fabiano Ferreira, de Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele me passou essa obra. E aí, ele disse, olha, eu vou mandar um negócio para ti que vai corroborar aí a tua defesa.
E aí ele vem colocando aqui, aí eu achei interessante o comentário desse estudioso, onde ele vai falar porque o menino... Olha como é que está aqui nessa obra aqui, ó. Olha essa tradução. Lê aí, Isaías. Porque nos nascerá um menino, dar-se-nos-á um filho. A autoridade Beleza. estará sobre seus ombros. Está tudo no futuro. Eu só quero que vocês entendam que até nessa obra nós temos uma tradução. E essa tradução foi feita por John Oswald, né? Então, ele traduziu, isso aqui é a tradução dele, ele é hebraísta, tá? Esse cara é uma autoridade no Antigo Testamento. Porque nos nascerá um menino e dar-se-á um filho. Colocou os dois verbos, nascerá e dar-se-á no futuro, na tradução dele. Aí, olha o que ele diz aqui embaixo, comentando esse texto. Tá? Comentando esse texto. Neste segmento, Isaías alcança o clímax iniciado em Isaías 7:1. Tá bom para ti? Os caras, é isso que eu te falo, o estudo sério da Escritura, não precisa o cara ir em Marte e voltar. Basta o cara entender a proposta da própria obra, no que o autor Isaías queria ensinar para os seus leitores, interlocutores originais, e tentar entrar na mente do autor, entender toda a proposta dentro do próprio contexto de Isaías. Então, ele está associando Isaías 9:6, o menino nos nasceu, com o nascimento, inclusive, isso aqui é o clímax, tá? Se iniciou em Isaías 7:1. Este segmento que é Isaías 9:6. E nesse segmento, Isaías alcança o clímax da sessão iniciada em Isaías 7:1, ou seja, o clímax está em Isaías 9:6, mas se iniciou em Isaías 7:1. E o que quer dizer? Aquela minha defesa, professor Isaías, que eu fiz na última live passada, que Deus daria um sinal para si mesmo, ele faria um milagre para si mesmo. E Alma engravidaria, não era para Acais, não era para Isaías, era para o próprio Deus. Então, este menino que receberia o nome de Emanuel, que é, na verdade, Deus conosco, é um menino que nasceria com uma natureza divina. Então, veja que este menino que nasceria com natureza divina, porque o próprio Deus, o texto deixa entender que aquela Alma engravidaria como tendo origem no próprio Deus, e não intervenção humana. Não intervenção humana. E aqui em Isaías 9:6, deixa mais claro ainda que este menino que nasceria no futuro, e não nos dias de Acais, não nos dias de Isaías, não seria Ezequias, mas este menino que nasceria no futuro teria natureza divina, atributos divinos, características divinas. Então, a gente já tem essa obra aqui para validar, em lugar do monarca infiel, cuja administração política míope realmente submergirá a nação no mais intenso desespero. Ali se ergueu o monarca ideal, que, embora apenas um menino, porá fim a todas as guerras e estabelecerá um reino eterno, fundamentado na justiça e na retidão. Como menino, ele é de culminação de uso que Isaías faz de meninos para indicar o senhorio providente de Deus sobre a história. Aqui, contudo, os nomes não expressam mais nenhum evento ou situação futura, como no caso de os filhos de Isaías, né? Tampouco expressa diretamente a relação entre Deus e seu povo, como no caso de Emanuel, ó. Também pouco expressa diretamente a relação entre Deus e seu povo, como é o caso de Emanuel. Ou seja, ele é um caso separado, ele é um caso à parte. Deu para entender, Isaías? Sim. Ele é um caso à parte. E a gente precisa entender isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui algo que eu queria colocar aqui. Então, a gente tem algo interessante sobre isso e precisamos descortinar para entender todo o contexto de Isaías. Eu sou um camarada que, cara, eu sou muito apaixonado pelo estudo da Escritura, eu gosto muito de analisar linguisticamente, fazer exegese do texto, mas não é só exegese não, tá, galera? Não adianta fazer só exegese no nível de classificação gramatical, é no nível de classificação sintática avançado, é algo que está acima da medíocre classificação gramatical.
Não pode pegar uma palavra e classificá-la gramaticalmente e dizer que o texto só quer dizer aquilo. Tem um nível sintático mais avançado e tem toda uma estrutura que tem que ser analisada por texto, contexto, perícope, propostas, analisar palavras, ver supostas contradições que, na verdade, não existem, congruência na Bíblia. A Bíblia ela tem uma explicação muito coerente. Deixa eu colocar aqui esse livro aqui. Poxa, cara. Aqui, ó. Olha essa obra aqui, ó. Essa obra aqui é muito top, cara. Análise mais completa e conservadora disponível sobre o messianismo no Antigo Testamento, tá? Revelação messiânica do Antigo Testamento. É uma obra que eu acho interessante. Ela é de Gerard van Groninger, né? Então, eu acho que é um alemão e é a segunda edição dessa obra. É uma obra muito interessante. Eu acho que todos os cristãos ortodoxos devem ler a produção desse teólogo alemão. Ele faz uma defesa muito, muito interessante sobre essa questão da revelação messiânica no Antigo Testamento. Então, eu sugiro que vocês leiam essa obra, tá? A gente também tem ela aqui, ó, em PDF, tá? Revelação Messiânica do Velho Testamento, Gerard van Groninger, né? Groninger. Então, tá aqui, e a gente vai pegando pérolas sobre essa questão aqui. Deixa eu ver se ele comenta algo interessante sobre Isaías 6 aqui, só para vocês terem uma ideia como é que esse cara trabalha majestosamente essa questão de Isaías 9:6, tá? Vocês vão ver o comentário dele sobre essa questão. Aqui é uma questão, tá? E tem uma fonte bibliográfica vasta, tá? Dentro do ponto de vista. Esse cara aqui, deixa eu falar para vocês, esse alemão aqui que produz essa obra, ele não desenvolveu esse trabalho aqui debaixo de judaísmo, de misticismo, de macumbaria judaica, não, tá, pessoal? Essa obra aqui foi desenvolvida do ponto de vista linguístico. Esse cara é um hebraísta, tá? Esse cara aqui é um hebraísta. Então, olha o que ele diz. Quando ele vai adiantar e afirmar que as duas mais antigas referências esporádicas à esperança messiânica na escritura hebraica, olha aqui, ó, na escritura hebraica, eu vou ter que aumentar a tela porque não está muito... A escritura hebraica, se for grifar aqui de amarelo, vocês vão saber aonde é que eu estou. Na escritura hebraica, ficou muito grande. Que a letra é pequenininha mesmo, mas acho que dá para ler legal. Na escritura hebraica, então, ele vai colocando aqui ambiguidade de crise assíria, 721, 701, pode-se compreender que a razão de Levey não pode ser considerada um guia seguro em sua explanação sobre os documentos targúmicos. Aqui também ele vai se utilizar de fontes linguísticas, tá? Porque documentos targúmicos, ele está falando de manuscritos de aramaico targúmico. Então, veja que ele se utiliza de fontes manuscritas para fazer a defesa do que ele faz, tá? Não é meramente fundamentado em tradição, não. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, só para você ter ideia da maravilhosa questão que ele fala sobre o messianismo de Jesus, amparado tanto no texto hebraico, como amparado também no aramaico targúmico, que é um aramaico diferente, obviamente, do aramaico siríaco, né? Então, ele faz Isaías umas apresentações tops acerca de que, de fato, Isaías é considerado o profeta messiânico. A proposta toda de Isaías, de fato, é apresentar o Messias que virá no futuro e não um rei que terá características messiânicas que muitos consideravam. Você sabe que no judaísmo, né, Isaías, tem pessoas que são chamadas de Machia. Por exemplo, o Rebbe de Lubavitch era considerado uma espécie de Machia. Ou ainda determinado... Ainda é. Ainda é pelo grupo Rabad. É Rabad. Isso. O grupo Rabad considera ele como Machia até hoje, mesmo depois de morto. Certo. Então, veja como é interessante aqui as notas de rodapé que ele coloca já em Isaías 9:6, do texto massorético 5, um dos nomes dado à criança ou filho. Qual é o nome? Olha aqui, ó. Eu estou indo para a nota de rodapé, tá? A nota de rodapé.
E ele está dizendo que um dos nomes que foi dado à criança ou filho, vamos ver aqui, nota de rodapé 45, vamos voltar aqui um pouco aqui acima, tá? Tá aqui, ó, 45, El Gibor, tá aqui o númerozinho 45, aqui do lado, aqui, grifado de amarelo, tá? Que é Deus Todo-Poderoso. Aí eu te pergunto, esse é um dos nomes que será dado à criança, Deus Todo-Poderoso, é uma criança com natureza divina. Aí eu pergunto, o rei Ezequias preenchia esses quesitos? Eu acho que não. Para não dizer que eu estou afirmando com certeza que não. Tá? E a gente não pode afirmar tudo, porque senão fica um pouco dogmático. Tá? A gente não pode afirmar as coisas. Vamos lá. Isaías dá o nome do filho a nascer, Emanuel, Isaías 7,14, bem como outros nomes em Isaías 6,9. Olha aqui. Olha como esse cara associa Isaías 7,14. Estou falando de um teólogo alemão, galera. Eu não estou falando de um pregadorzinho de Camboriú, de Reteté. Tá? Eu estou falando de um cara sério. Estou falando desse cara aqui, ó. Estou falando desse cara aqui, ó. Gerard Van Gogh. Está aqui a obra do cara. Deixa eu até diminuir aqui para ficar bacana para vocês verem aqui toda aqui a... Falando desse camarada aqui que produziu essa obra aqui. Tá? Muito bacana essa obra dele aqui. Muito top mesmo. Deixa eu botar aqui no... Tá aí, Isaíasão. Depois eu vou te passar, viu, Isaías, essas pérolas aí. Eu acho que você tem, né? Não, esse livro aí eu não tenho, não. Cara, você vai se apaixonar pela lei. Esse cara é linguista, tá? Esse cara aqui é um hebraísta sério. Aqui não tem negócio de, porque eu tive uma experiência angelical, eu estava dentro de uma caverna. Não tem nada disso com esse cara. Esse cara aqui é um acadêmico sério, estudioso, tá? Então, a gente está apresentando acadêmicos sérios a nível mundial. Vamos lá. Esses títulos aí não poderiam ser aplicados ao rei Ezequias, né? Não tem como. Não tem como, meu amigo velho. Não tem como. E na versão grega, já viu? Depois você faz dá uma olhada. Mas uma coisa interessante que no texto grego da Septuaginta, esse menino de Isaías 9,6 é chamado do anjo do grande conselho. Até a palavra ângelos já dá uma natureza, uma perspectiva divina para esse menino. Sim. Entendeu? A mensagem que Jeremias profere não é nova. Olha aí. Olha como é que ele associa. A mensagem que Isaías profere não é nova. Ou seja, o que é que Jeremias fala em Jeremias 23:5? O que é que Jeremias fala no capítulo 23, versículo 5 do seu livro? Então, ele diz, a mensagem que Jeremias profere não é nova. Isaías tinha proferido a respeito do futuro da casa davídica. Ou seja, esse estudioso, ele diz que isso não é tão incomum, tá, pessoal? O profeta Daniel, ele soube, pelos números do tempo do cativeiro babilônico, dos dias do povo de Israel na Babilônia, lendo o rolo do profeta Jeremias. Por que Jeremias não se utilizaria do rolo do profeta Isaías? Era um profeta lendo o outro. Tá bom para ti? Era um profeta lendo o manuscrito e a profecia que ficou, obviamente, registrada em manuscrito do outro. Então, isso é muito interessante, essa questão, e esses caras estavam muito concatenados, entendeu? Vamos lá. Colocando mais aqui, só para vocês procurarem pesquisar também, tá? Olha aqui, Jeremias faz referência específica à identidade do Messias. Identidade do Messias. Ele não usa o termo Machia nenhuma vez, mas sua referência, vou colocar logo aqui, mas sua referência ao ramo ou ao renovo da casa davídica, tá? Não deixa lugar para dúvidas. Ele está falando da mesma pessoa régia que Isaías tinha proclamado ser a posteridade de Davi, o pai da eternidade, o Deus forte de Isaías 9, 6, 7, texto maçorético, inclusive ele coloca aqui, ele coloca bacaninho, do jeito que eu pesquisei, né? Coloca aqui, ó, o texto Isaías 9, 6, 7, mas no texto maçorético é Isaías 9, 5, 6, a ordem é diferente. E aí, cara, esse cara sai descortinando
toda a questão e associando que o que os profetas estavam dizendo, eles estavam interconectados com o que Isaías dizia. À luz das profecias anteriores a respeito do reino de Deus, Isaías 9, 6, 7, no texto maçonês, esse reino pode realmente ser considerado o reino messiânico. Está aqui, ó. Reino messiânico. E outros estudos da passagem de Daniel dará apoio a esta conclusão. Está aqui, Isaías 9. Está aqui a obra do camarada. Está aqui a obra do cara, pessoal. É esse cara aí, ó. Tá? Gerard van Groninger, né? Então, este é o cara, tá? Que já está com a segunda edição a obra dele, né? Deve ter vendido como água. Uma obra dessa aí para fora. A galera aí de fora lê muito, estuda muito. Americanos, norte-americanos, europeus, estudam muito. Mas na Alemanha os caras são estudiosos que só. E esta obra é maravilhosa. Vamos lá. O Marcos aí pediu para enviar essa obra. Certo. Expiação traz reconciliação. Jeremias fala da raiz de Davi, né? Que é mencionada lá em Apocalipse, a raiz o Netzer. Certo. Mas veja que está tudo muito bem conectado, tá? Agora, eu queria, na verdade, continuar me mantendo numa defesa mais linguística do menino nascerá e um filho nos será dado, num aspecto actidiossarte no hebraico, entendeu? Eu queria manter esse padrão aqui, porque, inclusive, eu estou amparado por o Muraoka, por Ruon e o Muraoka, estou amparado por traduções da NVT, estou amparado pela tradição desse próprio estudioso alemão que eu coloquei aqui. Então, pessoal, é maravilhoso a gente saber o seguinte, que tudo que eu apresentei até esse dado momento aqui foi uma simples exposição de que se trata o menino, isso sem sair do contexto de Isaías 9, 6, tá? Sem sair daqui, não precisei sair. E fiquei aqui, apresentei outros estudiosos que, obviamente, associaram Jeremias, a exposição, a mensagem de Jeremias com a mensagem, tá? Do profeta Jeremias, mas eu deixei bem claro que a minha preocupação foi essa aqui. Primeiro, fazer aí uma exposição simples e acessível para a compreensão de todos, que esse menino ainda nasceria, né? Nasceria. Mas uma dúvida, professor, uma dúvida. Sim. Mesmo colocando no futuro, você não acha que não vai resolver muito o problema em si? Por quê? Porque Ezequias seria o próximo, ele ia nascer ainda também, não ia? Ou já tinha nascido nessa época? Não. Na mentalidade preterista, no momento que Isaías profetizou Isaías 9:6 aí, o menino já tinha nascido e já estava em torno de uns 6 anos de idade. Entendeu? Ah, tá. No momento que o profeta Isaías liberou essa palavra, você pode ler as fontes rabínicas, vai afirmar que no momento que Isaías disse, o menino nos nasceu, no momento que ele proferiu essa palavra, o rei Ezequias já tinha nascido e estava em torno de 6 anos de idade. Né? Já tinha uma idade já. Outros discordam que não. Outros, já mesmo que eu te falo, não tem unanimidade nem lá entre os caras. Outros já dizem que ele tinha em torno de 20 anos. Mas não poderia ser, porque é um período muito curto do momento de Isaías 7:14, que o menino deveria, né, antes de escolher o bem e rejeitar o mal, não poderia. Bem, o mal, significa que ele ainda não tinha nascido. Tanto que ele fala, uma virgem dará a luz. Beleza. Olha, só que é interessante. Em Isaías 7:14, eis que a virgem dará a luz, o menino tinha nascido. Mas em Isaías 9:6, eis que o menino nos nasceu. Ou seja, já tinha nascido o menino. Entendeu? E aí ficaram naquela questão de que, de fato, o menino se tratava do rei Ezequias.
eu discordo. Eu posso ainda, por exemplo, se o professor, meu amigo, Morel Wallace, professor de hebraico lá da Faculdade do Rio de Janeiro, né, Faculdade de Hebraico do Rio de Janeiro, lá, Faculdade Federal, que ele dá aula lá, e também ele é professor de escola pública, quiser tratar sobre esse assunto, eu me comprometo a desenvolver mais o assunto, mais do que foi feito aqui, tá? E me comprometo a fazer uma exposição, obviamente, diferenciada, porque eu não vou usar os mesmos argumentos, eu sou o cara que eu gosto de cavar, meu irmão, até chegar no osso de Eliseu. Entendeu? Tá certo, vamos marcar um bate-papo aí entre vocês dois aqui no canal. Pois é. Foi aquele que estava lá no grupo, de Eliseu, né? A gente tem vida de novo. É aquele que estava lá no grupo, não é isso? Que respondeu lá? É, o professor Moré Wallace, né? O Moré Wallace, do Rio de Janeiro. É um fera de hebraico, hein? O cara é muito fera, professor Zaço mesmo. Indicado aí por outro professor de hebraico, meu amigo que eu tive com ele no Espírito Santo, que é o professor Josivaldo Santos. Foi atender a convite do pastor Jonas Lupe, né? Presidente da Assembleia de Deus em Venda Nova do Imigrante do Espírito Santo. E aí o professor Josivaldo Santos, que substituiu o professor Antônio Gilberto, tá? Quando o professor Antônio Gilberto não ia, o professor Josivaldo Santos ia substituir ele nas palestras e mensagens. Então, eu estou falando de um senhor aí com mais de 70 anos de idade, não sei, na época ele já estava quase com 70, faz tanto tempo, acho que ele tem uns 70 e pouco já, eu perto dele, idade de ser filho dele, estou com 42 anos, né? E a gente teve junto. E aí, lê esse texto grego aqui para mim. Aí eu pegava o texto grego para ele e tal, a gente conversava. Foi muito bacana, a gente ficou no quarto lá na casa do pastor Jonalu, foi uma benção. E foi ele que indicou o Morel Wallace para estar no nosso grupo de professores. O cara é capaz, o cara é competente. Beleza, claro a gente pode marcar, eu costumo fazer aqui também, de acordo com a vontade dos participantes, né? Debate informal. O debate informal funciona assim. É um bate-papo em que cada um defende um lado, certo? Mas não tem marcação de tempo nem nada. A pessoa vai falando, aí o outro interrompe, bate-papo. Mas calma aí. Certo. Tem gente que não consegue fazer isso. Certo. Tem gente que não consegue. Mas tem gente que consegue ficar legal. A gente pode fazer isso aí. Entendeu? Os amigos meus são todos bem educados, né? Os caras. Então tá bom. Né? São todos bacanas, quiser fazer com a gente, tamo junto. Bom, basicamente foi isso que eu apresentei, tá? Beleza. É nisso que eu acredito. Eu tenho uma obra de um acadêmico alemão, além da NVT, além de todo o amparo gramatical. Tem uma obra produzida aí, que de fato eu já coloquei, tá? Que ele fez a própria tradução com todos os verbos no futuro. Então, não tem nem como dizer que não tem possibilidade de que se trate de um evento profético futurista, embora o verbo esteja perfeito, tá? Isso aí é muito interessante. Tamo junto, perfeito, né? Amanhã, lembrando que amanhã perfeito. Amanhã estarei aqui, vai haver um debate aqui entre Marcelo Atafona e Marcos Cardoso sobre se Jesus Cristo é Jeová, algo assim, né? Então, se prepare que amanhã o bicho vai pegar. Tá certo. Então, é isso aí. Professor, podemos terminar? Ô, meu amigo, poxa, tamo junto. Pode terminar, que aqui eu apresentei, basicamente foi isso que eu queria trazer, uma outra possibilidade de tradução, e é isso mesmo. Tá, a gente terá outras lives aí, vai ser muito bom. Então, obrigado a todos aí, valeu, o Marcos Palucci chegou aqui no final, Stones, valeu, até amanhã, pessoal. Obrigado a todos, estou terminando, hein, tchau, valeu. Graças e paz.